Hoje a gente está aqui recebendo um convidado, que aliás é convidado, é parceiro. Aqui o nosso 3, 2, 1. Não vale colocar, não. Mas já vai pro Olha lá. começo já lá. Eu Tá vou parar tudo aqui para eu formatar o cartão. Não, 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 não. Salve, galera. Estamos começando mais um Já Pode Gravar. E hoje, ó, tem brinde aqui, ó. Hoje a gente está com a nossa caneca aqui oficial. E hoje aqui é o nosso convidado, Eduardo Anúnzio. Será que alguém conhece? O Du da TVM, o Du da Legião, o Du da Digimagem. Foi um pouquinho de cada, né? E a gente queria saber um pouquinho da sua trajetória, como que o audiovisual chegou na sua vida, de que forma que você teve contato aí com as primeiras câmeras. Da hora. Bom, é só pra reafirmar, galera. Hoje eu tô entrevistado aqui, ó. Celinho tá mandando aí nas entrevistas e nas perguntas e tal. A ideia é que é um episódio especial, a gente vai trocar uma ideia e a gente decidiu também contar as nossas histórias e hoje vai ser a minha. Numa outra oportunidade a gente vai contar do Celinho. E, cara, a minha começou mais ou menos aí uns 16 anos atrás. Eu entrei na TV, né, para trabalhar lá, famoso cinegrafista de plantão, né? Esse convite veio porque sempre precisa de profissional para trabalhar lá. A minha irmã já trabalhava como vendedora e ela conversou, ó, você não quer entrar, tem uma oportunidade, não quer ir lá conversar para ver. E na época eu acabei conversando com o Gustavo, né, o Marcão, o Gustavo, o Júlio. E aí acabou começando, e aí eles já falaram, ó, é cinegrafista de plantão, cara, é trabalhar à noite, final de semana, você tem disponibilidade, foi a primeira coisa, assim, a primeira parte da conversa foi... Porta de entrada, né? O plantão, o famoso Exatamente, exatamente. E eu entrei na TV cru, assim, de técnica, não sabia nada, de câmera, microfone, nada dessa parte. Com alguns amigos no passado, eu ficava brincando com a câmera, assim, mas muito informal, sem saber nada, era brincar com a câmera, a gente saía à noite, brincava lá, eu filmava, fazia as gracinhas, mas sem nada sério, assim, era só brincadeira. E aí começou na TV, e aí foi que eu comecei a gostar do negócio e onde o resto foi acontecendo. A brincadeira começou a ter que ficar mais sério. Né? Ficou sério, ficou sério. Aí, depois desse período aí, do começo, né? Então, o começo na TV ali foi fazendo plantão. Aí, na época, o Serjão Bambosi, você lembra dele, né? O Serjão, figuraça também na TV. Ele que me ensinou ali as primeiras dicas ali de enquadramento, me explicar a lógica ali do jornalismo, né? O Marcão, ele sempre dá um panorama, né? Mas desde aquela época o Marcão sempre estava à frente ali dos projetos, não daria para ele ficar acompanhando. Então, quem entrava sempre saía com o cinegrafista que estava na rua ali, né? E quem foi o meu mentor, assim, foi o Serjão Bambosi. E aí ele foi me explicando tudo, como funcionava, a dinâmica. A primeira câmera que eu trabalhei ali foi a DVC-7, né? A Panasonic DVC-7, mini DV e tal. E foi ali que foi começando, e aí eu fui indo aprendendo ali, principalmente parte de enquadramento, que eu não sabia nada, né? E os padrões de jornalismo, né? Como se usa, e o Marcão via as matérias também quando ia pro ar, dava dicas, faltou fazer enquadramento desse jeito aqui, aquele enquadramento diferente. Foi aí que a coisa foi evoluindo, sabe? Mas comecei cru total mesmo, assim, sem ter ideia de enquadramento. Por isso que eu falo, aquela brincadeira do início lá de só pegar e filmar, assim, é importante. Depois você vai aprender, tem enquadramento, é o porquê das coisas estarem enquadradas, tudo certinho, né? Mas foi ali o que começou a brincadeira. E aí, nesse meio tempo, você começou a ter contato com outros profissionais, alguns que já até passaram por aqui. No Sim. caso, outros jornalistas, outros editores, a Ingrid, Isso. o Matheus.
Não, aí foi indo, assim, eu e a Ingrid, a gente até falou no episódio que ela gravou, a gente entrou com pouco tempo de diferença, assim, acho que foi um mês no máximo. E aí ela estava crescendo ali na área de reportagem, né, de estar à frente das câmeras e eu atrás, né, filmando e tal. Aí na TV é legal essa parte também, até para todo mundo saber, essa parte da TV do interior é legal porque você tem a oportunidade de aprender ali a parte técnica de uma forma muito mais ampla. E foi isso que aconteceu na TV. Então, devido ao fato de eu ter me empenhado, foi uma área que eu fui gostando, eu fui entendendo a importância de ir aprendendo a fazer certo, e isso foi acontecendo, e o meu compromisso com o trabalho foi gerando a oportunidade deles me passarem mais coisas. Então, o Marcão sempre precisa, a TV, que nem eu falei, sempre precisa de profissional, e naquela época era mais viável e agregando as funções, né? Então, cara, a gente vai precisar de alguém agora aqui para ficar à noite na direção de TV ali, disparando a programação. Tinha toda uma logística lá de soltar os programas. Tal. Tinha programa que era no DVD, programa que era no computador, programa que estava no aparelho de vídeo lá. Cada programa era uma coisa. E à noite na TV ficava lá quem fazia essa parte, né? E aí, depois de um pouco tempo que eu entrei, que eu estava filmando e tal, não deixei de filmar, mas ainda acrescentou essa função de fazer essa parte operacional aí. Mesma coisa. Na época, essa função aí, quem me ensinou foi o Vitão, Vitor Correia. Abraço, sim. Vitão. Vitão também é um figuraço. E aí, ele que foi me ensinando ali a cuidar da programação, né? Porque tem tempo, tem horário, tem os programas que eram independentes ali, tinha todo um tempo certo para soltar cada um. Gerar os breaks, né, interbreaks de um programa para outro para dar tempo de trocar a fita, de deixar o computador no ponto, de DVD do Esteves, né? Na época tinha um programa do Esteves também que soltava, era independente, então chegava o DVDzinho lá do programa pronto. Então essa já foi a segunda função que, graças a Deus, eu fui aprendendo ali. Então já é a primeira função que agrega além de cinegrafista, né? Aí vieram outras pessoas para assumir o plantão. Isso. E aí quem já está ali no plantão tem a oportunidade de crescer, né? Isso. Então você às vezes sai da função do operador de câmera para ser editor, para assumir às vezes a operação de áudio, enfim, de outras funções que a TV vinha precisando, né? Exatamente. Porque aí que não sempre vai precisar. E aí, quem está aqui, quem já está comprometido, quem já sabe como funciona, vamos dando mais função para ele e a gente sempre vai contratando aquele que para ficar no plantão, né? Sempre, por isso começa pelo plantão, né? Talvez hoje não seja mais assim, mas naquela época era, né? Era noite, final de semana e tudo mais. E aí eu fiquei bastante tempo, mais um tempinho fazendo essa função, né, que era disparar a programação à noite lá. E junto com isso, aquela época ainda que eu fazia isso, o Jornal TV Meia-Noite, o Daércio apresentava, ele era ao vivo à noite. Sim. Então a gente ficava ali a TV ficava ao vivo até umas 8 da noite. Ali, o jornal era das 7 às 8. Então a gente tinha uns programinha antes, aí entrava ao vivo mesmo e depois à noite continuava com outros programas que era gravado. Um pouquinho mais para frente, aí já veio o Papo de Bola, que foi um programa que o Ronaldo Camargo apresentava. O Wilson Rodrigues, né, também 2 caras sensacionais que eu conheci na profissão, assim, me ensinaram muito. O Teodoro também participava do programa no início. E aí, nesse programa, no Papo de Bola, algumas vezes eu fiz o corte de câmera também, né? Que é a mesma coisa. Ele começou, aí depois as pessoas que estavam fazendo foi mudando de função. Precisa vir aqui. Foi ali que eu fui aprendendo corte de câmera. E aí já mais uma função, cortando as câmeras ali do programa ao vivo. E na época quem me ensinou muito foi o Rei, o Renato Fernandes. Você conhece ele também? O Rei é incrível. E ele foi me ensinando ali a fazer os cortes e tal. E aí já agregou mais uma função aí. Então aí já tem cinegrafista,
o operador ali do controle mestre, né, disparando a programação, e já veio o corte ali, a direção de TV mesmo, do corte de câmera só do papo de bola, né? Fazendo a edição ao vivo ali. É a edição ao vivo, é isso aí. E aí, nesse meio aí, depois teve um período que você ficou na direção de alguns programas também, teve Antes disso, eu fui para a parte comercial. A TV começou a crescer a parte comercial ali das propagandas, né? Então, os breaks que entram os VTs comerciais, eles foram... A demanda foi aumentando. Na época, o do Pedroso fazia tudo. O do Pedroso também, outro cara que me ensinou muito. Ele, o Ney, o Fagner Pereira. Pô, tem uma galera gigantesca aí que me ensinou. E aí, o do Pedroso, ele filmava e editava. Só que a demanda foi aumentando, então a TV foi crescendo um pouquinho no sentido de ter mais programa, ter uma demanda maior de veiculação, né, do comércio e tal. E aí sentiu necessidade, não, o Du precisa ficar aqui só para editar, e o Eliano, né, que o pessoal me chamava de Eliano lá, sair para captar. E aí a gente montou o time desse jeito ali. Aí eu passei a ser só cinegrafista do comercial. Aí eu acho que os programas assim eu fazia um ou outro esporádico. Aí eu ficava mesmo só pro comercial. Trabalhava no horário do comércio, porque aí eu ficava... Pô, aquela época lá, cara, a gente gravava quase o dia todo ali nas lojas ali do comércio ali. Tinha um fluxo bem grande, assim, de gravação. E naquela época tinha uma diversidade grande também. Então, tinha o Teleshop, tinha o VTzinho de 30, VT de 45, de 15. Cada cliente ali fechava de um jeito. E aí o lance lá de filmar a loja toda. Imagens gerais da loja. Imagens gerais da loja. Fecha com a fachada. Fecha com a fachada. Essa famosa aí. E aí, nessa parte aí, eu fiquei... Aí o Du começou, foi legal esse lance aí. Porque eu... Então, quando eu entrei, o Serjão Bambosi me deu a noção do enquadramento de jornalismo, né? Do estilo de jornalismo, de filmar, mais, vamos dizer assim, mais quadrado, né? Ou seja, mais objetivo, né? Que entra ali no mostrar o que aconteceu, Isso, né? Pra ilustrar o fato que você está cobrindo. Foi o que aí a parte comercial, você já precisa vender um produto. Exatamente. Então, essa xícara, você precisa mostrar qualidades nela, ângulos que faça ela parecer atrativa ao olho de quem está assistindo a programação. Né? É isso aí. Aí ele foi me explicando essa diferença, entendeu? Falou, você tem que pegar mais imagem do produto, fazer imagem diferente, agora você vai ter que usar mais a sua parte criativa. E aí ele me deu muita orientação, assim, aí começou. Aí eu, verdade, aí foi começando. Nessa época aí já fez um upgrade de câmera aí, era Panasonic DVC-60. Aquele modelo que o Matheus desmaiou, lembra? Era ela que fazia a parte comercial ali. Eu tive uma, essa guerreira demais, cara. Essa câmera aí, nossa, adorava ela também. E aí ela veio com uma pegada boa, né? A 60D era assim, ela já veio com uma pegada melhor, assim. Você tinha o viewfinder da anterior que era ruim de visualizar, ela tinha um viewfinder melhor, assim. Bem melhor, foi um bom salto, assim. E aí, com as dicas do Du, aí vem, né? Aí, também aprendendo, colocando em prática, executando ali o trabalho. Foi legal, porque todo mundo começou... tá ficando legal, porque teve esse empenho, né? O Du foi me dando as dicas de como editar, como fazer as imagens certinho. Ele já sabia o time da edição, então eu trazia um material legal para ele, ele conseguia editar, e aí o fluxo foi ficando maior e legal, ficava produtos bons, assim, os clientes gostavam bastante. Aí teve um tempo, aí depois a TV mudou, ela saiu ali da Siqueira Campos e foi lá para a Avenida Baldan. Sim. Acho que o Du trabalhou um período mais curto lá, saiu e acabei ficando no lugar dele durante um pouco tempo, assim. E aí veio o Lecoq, lembra do Lecoq, né? Sim. Que já trabalhou em grandes redes também, de televisão e tal. E aí veio o Lecoq, ele veio muito com o esquema de 3D, né? Então, ele trocou toda a parte visual da TV, né? Ele veio naquele lance da direção artística, né? Então, ele já trocou todo o layout da TV, tudo para 3D, as vinhetas e tal. E aí ele ficou com a parte comercial e voltou. Ele editava os comerciais e eu filmava. Sim. Foi mais um tempo assim.
E nesse período estava transitando da TVM TV Ara. Aí o Lecoq precisou ir para a TV Ara. Foi aí que eu fiquei mais na parte da direção artística, no lugar dele. E o Maurinho, na época, o Maurinho que ficou na frente da parte comercial. A gente trouxe o Maurinho, que ele a gente já conhecia ele dos trabalhos aí, dos casamentos, final de semana e tal. Ele também gostava dessa pegada mais criativa, de fazer as imagens e tal. E ele acabou ficando com a parte comercial e eu pegando essa outra parte da TV aí. Aí foi que entra esse outro trabalho que são aí ajudar a produzir o programa, com um olhar diferente. Bastante reunião com a parte comercial para entender também o que era legal, o que daria para vender, explicar para os vendedores e para o diretor comercial o que a gente poderia fazer de quadro, qual era a demanda para produzir um quadro. Eu preciso de um cinegrafista que vai lá, faça isso. Para fazer esse quadro tem que acontecer assim, assim, assim. Essa troca de ideia foi legal porque uniu as duas vertentes, quem produz e quem vende. Então, sim, também foi um período legal que deu para a gente fazer os programas assim, deu para incluir bastante coisa que ficou diferente, ficou legal e vendeu bem, assim, né? Foi um período de venda legal, assim. E aí veio, nesse período também, a gente começou a produzir alguns casamentos, teve alguns... Isso, aí começou os freela nesse período. Aí você, né? O Celinho foi lá e falou, cara, você vai filmar casamento comigo aí, ó. E aí a gente começou, né? Foi mais ou menos nesse período mesmo que começou a aparecer a oportunidade de fazer freelancer de casamento. A gente ainda fazendo com as filmadoras mesmo, né? Sim. A DSLR ainda estava no começo ali da transição, era mais filmadora. E aí você me chamou, fui fazendo com você. Depois de um tempo, o Andreizão lá da Digimagem, quando ele estava lá, ele me chamou para fazer freela com a Digimagem também. Teve um período que eles fizeram um casamento, então eu fiz alguns, não fiz muito não, eu fiz alguns freelas de casamento para eles. E aí foi, aí com o tempo foi o JC, né, o Juninho lá, com a Silvinha também. Aí começou a galera, o Matheus Risse lá, com o Luizão também me chamaram, aí criou... Carlinho, foi tendo... Carlinho, verdade, o Carlinho... foi todo mundo precisando, foi todo mundo chamando, assim, então eu fiquei de freela e ia fazendo, além do trabalho da TV lá, de final de semana fazia aí o freelancer de casamento, que, puxa, me ensinou demais, cara, me ensinou muito também. Daí depois dos freelas, aí teve um período que você saiu e foi para uma produtora também. Isso, aí eu já fui para a Legião, né? Quando eu entrei na Legião, já tinha 7 anos de TV, então já tinha feito ali bastante coisa e tal. E aí chegou um período também de querer buscar produções diferentes, né? Aquilo que a gente falou da vertente do audiovisual, cada um no seu quadrado. É uma área de muitos lances para se trabalhar, de muitas coisas. E aí surgiu a oportunidade de ir para a Legião, que era uma outra pegada de vídeo, né? Totalmente diferente do comercial da TV, totalmente diferente do jornalismo. E aí o Jonas, o Luciano e o Guilherme acabaram me chamando, eu fui para lá. E aí começa uma nova trajetória com novos desafios, né? E aí na Legião, aí como cinegrafista mesmo, né? Cinegrafista, editor, era um lance que a gente tentou desde o começo fazer lá, que era esse lance, quem filmou, editar, né? Ou fazer a base, que a gente chamava do vídeo. Principalmente porque na Legião tem o Gui, que é finalizador, um especialista, então ele veio aqui e já participou, né? Tem um episódio aí para quem tiver interesse, tem episódio aí no canal do Gui, Guilherme Paviani. E aí foi isso, aí ele finalizava, a gente montava a ideia do vídeo, porque tem esse lance de quem filma, às vezes tem alguma particularidade ali, que é só quem estava ali, né? Filmando que sabe, isso aqui é legal aparecer porque o cara do momento lá comentou que isso era legal, né? Isso aí é só quem tá lá participando. Já sabe a importância de cada cena. Exatamente. Ali, né? Então a gente montava a base do vídeo ali e o Gui finalizava. E aí, graças a Deus, a gente participou de grandes projetos lá na Legião. A produtora atendia muito
até hoje, né? Atende muito o setor corporativo, né? Bastante vídeo empresarial, institucional, de eventos também das empresas, né? Convenções e tal. Que aí teve os desafios até que a gente já comentou que você participou lá, né? Dos ao vivos lá na casa dos campeões do corte simultâneo lá, dos ao vivos que o Carlinhos ajudou a fazer, que foi tudo. Esses rolês era sempre assim, desde a TV até ali depois no período da Legião, sempre que tinha algum BO assim, a gente tinha essa parceria, E a gente já se isso, porque é o que porque a gente construía falou. alguns projetos juntos assim. Esse que é o lance da parceria, né? Então, vem lá desde a TV, quando foi pra produtora, ô Celinho, tô precisando de ajuda com isso, você vem ajudar? Pô, você ia lá e ajudava e dava uma força. Eu lembrei de outra coisa, só voltando um pouquinho, só. Na TV, a gente fez algumas transmissões também que foram legais, assim, né? Então a TV tinha a Copa TVM, Corpus que a gente Christi. fez junto, o Corpus Christi, que foi que a gente falou no caminhão do Dói, lá do Drex, tudo esquentando lá, né? E também foi um dia sensacional, assim, a gente ficamos muitas horas ao vivo ali, fazendo toda a programação, não era um programa só, era toda a programação de lá, direto da rua. Tirar a grade inteira da TV e levar para era um rua. desafio, né? De levar e produzir tudo isso lá, né? Numa externa, assim. Sim. Eu acho que ficou bem legal, foi bem massa esse período. E aí agora voltando para a Legião foi isso. Foi a gente pegou muito desafio, né? Então o corporativo ele tem essas coisas, né? A captação de imagem é diferente, então muda tudo o conceito, né? Não é mais é jornalismo, tem que não. Você sai da TV que você tinha uns equipamentos mais precários, assim, vamos dizer assim. Você tinha menos acesso a equipamentos top de linha. E aí, quando você chega numa produtora, esses equipamentos top de linha estão todos à sua disposição. Isso. Ali, né? Então, você sentiu, assim, essa diferença? Senti demais. Senti demais. Já começa porque na Legião, as primeiras câmeras que eu trabalhei ali é a Sony FS100, que já é mais antiguinha, mas é uma linha de entrada de cinema ali da Sony. Sim. Então, aí você começa a ter contato com lentes intercambiáveis, com sensor 35mm. Aí você, mano, a qualidade de imagem disso aqui é incrível. É uma imagem Full HD, ainda naquela época, a FS100 é Full HD, mas você percebe a qualidade de imagem. Já tinha profundidade. Profundidade linda. Menos ruído. Aí na época até a lente que tem nela é a 18-200, que também é lente Sony, mas como ela é intercambiável, a gente compra adaptador da Metabones para Canon, que tinha lá uma Canonzinha, uma 70D, aí a gente começa a usar tipo a 50mm nela, aí você olha uma câmera daquela lá, com o desfocão da 50mm, a imagem ficava maravilhosa, assim. Sim. E, foi uma experiência muito boa. Usar menos luz, né? A gente comentou das baterias de luz lá, grandona, e aí você começa, esse sensor aqui eu não preciso usar tanta luz assim, né? O sensor é esse. Eu lembro que na época da TV, dificuldade de luz, né? Porque você precisava de umas baterias e aí quando ia fazer carnaval, por exemplo, que você tinha 4 noites para ficar captando ali, e aí haja bateria, né? Não dava. Não dava. Dava malemar para 1 hora na primeira noite ali, enfim. Eu vou e volto. Eu sempre imaginava, sabe aqueles carrinhos de feira? Carrinho de feirante, que você vai na feira e volta com o carrinho puxando assim? Eu imaginava uma bateria de carro num daquele para dar conta de cobrir um carnaval naquela época com o equipamento que a gente tinha, né? Pois hoje teve carnaval que a gente fez depois, quando tinha DSLR, por exemplo, que a luz do que tinha lá, já que era tinha, suficiente. Qualquer palito de fósforo estava valendo. Sim. Foi legal você falar nisso. Voltando mais um pouquinho também, esse era outro lance, né, da TV. Eu peguei um período ali que ainda tinha os desfiles, né, das escolas de samba. Sim. E aí a gente fazia uma matéria por escola para a TV na época. E aí logo no começo, quando eu entrei, era energia mesmo, então não era só a bateria. O Marcão deixou lá uma fiação passada da Câmara Municipal
O júri ficava bem na frente ali da Câmara Municipal, e aí dali tinha um ponto de energia para mim, eu ficava com um cabo, acho que de uns 50 metros. VL300. Isso, aí eu ficava com o cabo, né, passado no corpo assim, andava até um ponto, né, sei lá, vamos supor aí, eu andava esses 50 metros ali para pegar a escola descendo e tal, e voltava. Então, a única limitação eu só podia ir reto nesse sentido, não podia atravessar, porque aí eu atrapalhava o desfile, né, porque o cabo ficava no meio da rua. Então, esse lance foi legal. Esse lance de fazer assim foi legal pelo desafio. Porque, pô, você tá com o cabo de energia, tá com aquela luzona iluminando tudo ali. E fazendo ali a movimentação da dança, da apresentação e tal. Então, foi legal esse período também. Foi bem desafiador fazer. Não foi fácil, não, mas foi legal porque aprende, né? Você aprende. Falando em desafio, quais os maiores desafios que você acha que você teve na sua carreira, assim, de dificuldades em produção, enfim, o que... Ah, cara, te deixou de cabelo branco aí, né? Hoje eu tô com o boné do Dói aqui, ó. Valeu, Dói, pelo boné, viu? Tô com o boné do Dói, não dá pra ver os brancão aqui. Mas, cara, assim, teve vários, né? Então, vindo da TV, eu acho que a primeira parte que eu senti uma grande responsabilidade, assim, que aí a hora que cai a ficha, cara, agora o bicho pegou mesmo, foi em período eleitoral, assim, né? Contando aquela fase ali que eu estava mais responsável pela programação ali, então tem um monte de regra para seguir ali durante o período eleitoral, né? Que é exigido das TVs e tal. Então esse período assim foi um período que eu fiquei um pouquinho de cabelo branco aí, ajudou, mas graças a Deus sempre deu tudo certo, assim. Você tem que seguir as regras ali da Justiça Eleitoral, com horário, com tempo, e a gente conseguiu bater a meta, mas foi bem preocupante, assim, tinha que ficar em cima o tempo todo da programação inteira, né, para rolar legal. Vindo para a produtora, foi quando lá o pessoal da Max falou de fazer a primeira Casa dos Campeões aí, que foi o primeiro reality show bodybuilder também. Lógico que tinha toda a equipe, né, o Jonas estava à frente desse trabalho. A gente lá na Legião, mano, a gente vai fazer o trampo. A gente contou com a ajuda do John Monazzi também, do Lu Leão, que foi lá com a gente fazer a parte de áudio. Então foi desafiador para todo mundo, assim, né? Então esse foi um dos trabalhos que também me deixou de cabelo branco, porque muita coisa, cara. Aí a hora que você vê lá, aquela primeira lá, tinham 20 atletas, né? Então, aí, a hora que os atletas estão chegando, as coisas estão acontecendo, a diretoria da empresa está aqui esperando o vídeo, entendeu? Aí, meu Deus, cara, é uma responsabilidade gigantesca, né? Sim. O canal estava em ascensão naquele período lá, hoje já tem mais de 1 milhão de inscritos lá e subindo sempre, né? Mas aquele período não, ainda tinha menos, mas era um canal que estava super em ascensão, assim, né? E isso ajudou bastante a aumentar o número de inscritos e de visualizações. Então era algo que eles estavam esperando muito. Então a responsabilidade assim foi muito grande. Então foi legal. Deixou o cabelo branco, mas foi um desafio muito bom de fazer assim. Aprendi muito. Te deixou saudade de querer repetir, fazer novamente? Deixou, cara. Eu acho que assim, ó. Acho que a política não, né? Mas não, nos trabalhos. A política não. Mas esse tipo de trabalho deixou sim, porque depois que você faz, a gente fez 2, né? O segundo já foi um pouco mais fácil que o primeiro. O primeiro, até o Gui, né? A gente comentou o Gui que se sacrificou um pouco mais lá. Acho que as 2 primeiras noites ele acabou virando o trabalho. Mas foi muito legal fazer. E aí você vai entendendo melhor. Daria para fazer assim, muitas coisas você vai pensando. Então, hoje, com a experiência que a gente tem, né, você já faria aquele trabalho de uma forma mais leve, com os equipamentos que tem também mais fáceis para fazer, um monte de coisa que melhorou, né? Sim. Então, esse desafio hoje seria menor, entendeu? Nesse quesito de equipamentos e como fazer. Não que não ia deixar de cabelo branco, não que não ia ser preocupante, mas que hoje eu consigo resolver o problema mais fácil, mais rápido. Mas dá saudade de fazer assim, vixe. Você já até fez 2 vezes, então isso já te dá mais uma segurança. Você já sabe o que funciona, o que deu certo, o que deu errado. Isso. E já pensa a parte que não deu certo, de alternativas, né, para de repente já fazer de outra maneira e ajustar.
Sim, por isso que eu falei, o primeiro foi o mais marcante e o mais desafiador, assim, porque é do zero, né? O que vai acontecer, Você né? não tem uma referência para Não tem, você e como era o se primeiro, preparar para ele, né? e como era o primeiro de bodybuilder, então tem todo o lance de dieta que os caras seguem, de comida, as provas tinham que ser pensadas dentro do mundo deles, né? Nem todas foram no primeiro, teve prova que depois a gente viu, não precisaria dessa prova, por exemplo, que não tem muito a ver com o mundo deles, né? E aí depois hoje isso seria adaptado de uma forma melhor, mas foi muito legal fazer. Uma outra coisa que foi legal para fazer para Max, que a Legião produziu, foi o Diário de Campeão, que pegou a ascensão ali do Rafael Brandão, que é um atleta bodybuilder, né? Que hoje é super conhecido assim. E a gente lá atrás começou, e inclusive com o nome do quadro mesmo, com tudo. Não tinha nada. Imagina, vai lá gravar. Começou assim, vai lá gravar o cara num campeonato lá. Ele vai disputar o Campeonato Brasileiro. E com ele vai estar o técnico dele, que é o Júlio Balestrin, né? Que na época era o técnico dele lá. Isso há muitos anos atrás, estou falando lá, sei lá, 2014, 2015. E aí foi, cara, foi assim aí. E aí, o que a gente vai fazer? Não, vamos fazer por episódio? Vamos fazer tipo uma temporada, né? Nessa primeira temporada aqui ele vai contar essa parte aqui da história, da preparação. E foi isso, cara. E aí pegou de uma tal maneira assim, que depois virou uma referência assim no mundo, né? Das empresas, dos atletas ali, das outras empresas que também alimentavam o canal do YouTube. Foi uma sacada boa, assim. A galera começou a seguir porque a gente acompanhava o dia a dia dele mesmo, assim. É uma espécie de uma novela ali, né? E aí pegou muita galera, assim. Pô, então... e trouxe muita gente, era uma novidade. Para mim mesmo, gravando, era uma novidade. A realidade da alimentação deles, né? De treino, da preparação, da importância do sono. É um atleta, cara, tá ligado? E aí essa rotina foi pegando ali, foi indo, e falei, caramba, então, acompanhava ele no carro, isso que é legal. Então, tipo assim, acompanhava ele indo, galera, agora é tal hora, eu tô pegando aqui, saindo da minha casa, vou lá pra academia, e chegava na academia, galera, eu tô indo embora porque a academia tá lotada, eu vou em outra, entendeu? Então, tipo, era o real mesmo, entendeu? Não tinha novelinha, era o que tava acontecendo real, e é isso que a galera foi gostando. Nada ensaiado, né? Nada ensaiado. Então foi um outro projeto que foi muito desafiador fazer, foi muito legal, mas que a gente acabou dando um norte que teve uma ascensão muito grande assim no canal da Max, foi uma ascensão gigantesca assim. E aí depois da Legião, aí você assume uma carreira solo. Agora a gente vem pro presente aí, né? Presente futuro, que agora sim eu como produtor audiovisual de forma independente, continuando fazendo os freelas, né? Pro Celinho, pro Matheus, pro Carlinho, pros amigos aí que precisam e tal. O freela se estendeu um pouco, né? Ficou além da filmagem, na edição, trazendo já esse conhecimento que teve durante todos esses anos. Afinal de contas, de produtora, foram 9 anos lá na Legião. Então, mano, sou muito grato porque aprendi muita coisa lá. E agora sim, do avesso audiovisual, sou eu, produtor audiovisual, independente. E agora tocando aí outros projetos, né? Inclusive, um deles é o documentário do Matão Mais Verde, né? Que a gente já tinha comentado aqui quando o Lu veio. Que tá toda a galera participando aí, a maioria dos amigos mencionados aqui estão todos nesse projeto. E esse também tá deixando de cabelo branco, né? Porque você tem ali os prazos para cumprir as etapas e tal. Tem a contrapartida, tem a exibição, tem um monte de etapas assim para cumprir que são desafiadoras, né? Além de produzir o documentário, né? E a gente tá pensando, porra, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Eu tô enchendo o saco do Bandelli. Toda hora, Bandelli, então, eu preciso gravar tal coisa e tal. Porque é assim, cara. A gente vai contar a história de um grupo aí que tá há muitos anos fazendo o bem de uma forma que vai ficar para futuras gerações, assim. Então, acho que era uma história que tinha que ser contada. E na parte audiovisual tá sendo esse desafio de participar do projeto todo, entendeu? Então, de inscrever o projeto na Lei Paulo Gustavo, de conseguir ser contemplado e agora a execução desse projeto, entendeu? Então, a gente está na execução dele agora, que é
Já teve a primeira gravação, eu e o Lu estamos definindo o roteiro. O Lu, a gente tá trocando ideia, quando eu falo, né, o roteiro é dele, mas a gente tá definindo os formatos ali e tal. E agora vem as outras partes das captações para linkar os assuntos, né? E depois vem a captação de imagem aí, né, dos plantios, aonde foi, como é. Hoje, lugares que antes não tinham, e hoje a diferença que é com o plantio, como está o lugar. Então, ainda tem essa parte de captação que vai ser bem legal fazer, que aí é viagem mesmo, né? Aí entra a parte plástica, né? A parte de captação, geralmente, com toda essa bagagem, a gente imagino que é mais fácil. Sim. Agora, eu vejo que projeto, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo, é uma verba que vem do governo. Então, esse tipo de federal. dinheiro, a gente tem toda uma burocracia e você precisa prestar conta de que forma você está usando esse dinheiro. Então, Exato. é como se fosse há uma prestação de contas e toda uma burocracia para que esse projeto aconteça. Né? Eu acho que é a parte mais desafiadora que foge um pouco do audiovisual. Exatamente. Né? Você entra numa parte burocrática. Mas é legal, porque é um desafio novo, porque aprendizado, a área que eu zero, assim, entendeu? Zero. Então, como proponente do projeto, eu sei sobre filmar, editar, beleza, isso aí tá na cabeça, procurar melhor imagem, saber como vai gravar o depoimento, o áudio, né? Sim. Que você me mostrou lá o boom, nossa, sensacional o áudio, tudo mais, essa parte técnica que a gente vai indo. Agora, pegar ali a parte burocrática, dos passos para ser seguido, tem a prestação de contas, então eu tô em troca de ideia direta com a Mabê, lá da Casa da Cultura, porque a gente tem que ir alinhando. O projeto ele vai tomando vertentes. Então, eu propus isso, mas não está rolando. Eu posso dar esse passo? Aí todo passo tem que procurar a Casa da Cultura, quem estava participando ali, quem atende a gente ali para, você vai ter que fazer assim, assim, assim. Agora, se mudar, tem que ir para isso. Então, isso é legal demais, cara. E só vai aprendendo. Então, é legal também participar dessa outra vertente, que é conhecer esses outros parâmetros. Porque agora, para inscrever um outro projeto, que lance, aprendi mais uma parte. Então, agora, para inscrever um outro projeto, mais ou menos já sei o caminho, já entendeu? sabe o caminho. Agora eu tô até com um desafio aí. Porque, não sei, né? Talvez tentar buscar uma outra vertente de vídeo, não documentário, que nem o Lu criou o curta dele. O Lu tem facilidade para isso. Eu ainda não criei um curta, então estou pensando nisso. Talvez no próximo criar um curta, contar uma história de outra forma, não documental, entendeu? Criar lá os personagens, gravar e tudo mais. Pô, é mais um desafio, entendeu? E a gente nem falou do podcast, né, Celinho? Que é mais que isso, né? Momento presente aqui, estamos fazendo podcast. Hoje o Celinho está aqui conversando comigo para agregar aí a minha história com vocês. Logo vai ter a do Celinho, mas é legal, cara. Esse aqui é um outro projeto também que estava no papel, que é presente, que é desafiador e que a gente está fazendo, cara. A gente se força a fazer algo, né? A gente tentando sair da nossa zona de conforto, porque seria muito mais fácil a gente estar ali atrás das câmeras, gravando um podcast e ter outras pessoas aqui fazendo a questão da entrevista e tal. E como é algo que a gente tinha dificuldade, a gente falou, não, a gente precisa fazer, a gente precisa se forçar a fazer algumas coisas, querendo ou não, a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Isso. Então, na hora que o Du me chamou, eu falei, não, vamos fazer. Morrendo de vergonha. Eu falei, vamos fazer. Mas lá. Eu também. E, pô, a gente já gravou uma quantidade de episódios, gravou com uma quantidade de pessoas que trouxeram suas histórias, que agregaram. São pessoas que, de certa forma, estão ligados com a gente. De alguma forma, trabalhou, né? A gente trabalhou com quase todos eles. Várias histórias que em algum momento se cruzaram e caminharam ali. E ainda o programa vai trazer outras pessoas, né? Que a gente trabalhou, mas menos. Então, também para conhecer essas histórias, também para conhecer. Tem muito mais gente para trazer, para a gente evoluindo, né? E conversando e evoluindo, assim. E trazendo mais conhecimento para quem quer nos acompanhar aí. E algum projeto
futuro, o que você pensa para sua carreira. Então, o cara que já foi da televisão, já teve numa produtora, agora produzindo documentário, produzindo podcast, algum projeto, ainda alguma coisa que você ainda tem no seu coração, falar isso eu ainda preciso fazer dentro do audiovisual. Não, legal, Alguma legal. semente aí que você quer plantar para produzir, para colher algum fruto futuro aí? Pô, legal. Pô, Celinho, cara, assim, de futuro, eu vejo a produtora aí, né, que eu tô montando, a do Avesso Maior, e vejo tentando pegar uma linha mais de cinema mesmo, né? Então, buscar isso, buscar essa produção mais de cinema, vivenciar mais esse mundo e daqui uns 2, 3 anos no máximo eu já quero estar mais incluído nesse mundo, né? Vivendo essas experiências, buscar mais esse trabalho que aí sim acho que chega na realização, assim, que aí é participar de um longa-metragem mesmo. Mas aí eu sei, né? Eu ainda estou engatinhando para isso, mas é a busca, é o futuro, é buscar isso, buscar produções mais cinematográficas, participar de filmes e grandes projetos, e pôr em prática, assim, né? Porque, meu, é um sonho, assim, né? Quando a gente vê lá o making off de cinema e você vê que toda aquela a gente que adora making off, toda aquela preparação para fazer uma cena, tal, sabe? Viver isso. Sim. A gente vê muito, trabalha com isso, mas a gente não vive isso. O nosso tipo de produção acaba sendo outros, né? Que também é legal, mas o Muitas cinema... vezes são eventos, são situações que a gente vai registrar. Né? Isso. Mas participar, assim, de uma produção cinematográfica, de um longa-metragem e tal, nossa, seria um sonho realizado, assim, que é o que eu vou buscar, entendeu? Eu vou atrás disso, estou me empenhando e vai ser muito legal. No futuro, vim aqui trocar ideias sobre isso, entendeu? Não, deu certo, estamos trabalhando aí. Estamos gravando aqui para Netflix. Nossa, mas conteúdo. você sabe que é essa pegada mesmo, né? Criar alguma coisa que essas plataformas digitais aí possam trazer, né? É porque elas trazem, né? A oportunidade de você produzir e mandar para elas. Lógico Sim. que também tem uma burocracia, não é fácil, mas pô, se você tiver uma história legal, o seu projeto vai estar lá, entendeu? Sim. Eles precisam de projetos, eles precisam de vídeo, de série, websérie, de longa-metragem, de curta-metragem. Então, acho que a gente tem que se forçar a fazer mais, trabalhar mais com isso. E Matão tem uma galera do audiovisual muito boa, muito competente para a gente buscar essas coisas juntos, assim. As plataformas buscam sempre histórias, né? Precisam de produtoras e pessoas que através do audiovisual contem essas histórias, né? Então aí entra o cara que vai escrever a história e o videomaker ali, a produtora em si, que vai vir e traduzir isso daí para o audiovisual, para disponibilizar e Isso aí, é isso mesmo. conteúdos. E tem que buscar, cara. Então o futuro é buscar algo que eu possa realizar esse sonho de trabalhar com cinema, de viver esse mundo, né? De viver isso e aprender cada vez mais, sempre. Agora, tem alguma coisa que hoje você gostaria de contar para o Eduardo lá atrás, que estava entrando na TV? Se tem alguma coisa que você falaria para ele hoje? Faria algo diferente do que você fez? Ou teria seguido o mesmo caminho? Eu acho que... Acho que não, acho que assim, eu teria seguido o mesmo caminho, porque valeu todo o empenho e esforço. A dedicação fez a diferença, sabe? A dedicação para o trabalho, porque isso é para qualquer área, né? Mas eu consegui me destacar na área que eu estou pela dedicação, por gostar muito disso. Mesmo quando você gosta do seu trabalho, a gente já até comentou aqui, quando você gosta do seu trabalho... Ele deixa de ser um trabalho também. Exatamente. Não é que não tem as dificuldades, tem tudo, mas você quer resolver aquilo, você quer se empenhar para fazer o seu melhor, né? Quando a gente sai para trabalhar, então vamos desenvolver o melhor trabalho possível, né? Fazer o melhor que tem com o que dá, né? E seguir. Nem sei se é assim o ditado, mas é isso. Então,
eu tenho muito orgulho da minha história de ter me dedicado, porque eu percebi que essa dedicação ela foi gerando resultado, entendeu? Então, se lá no comecinho, quando eu tivesse entrado como cinegrafista de plantão, se eu só tivesse ficado ali, não tivesse me empenhado, não tivesse procurado conhecer mais, escutar as pessoas que já estavam há mais tempo que eu trabalhando, me espelhar neles, entendeu? Então eu vi os caras filmando, cortando, vendo a parte técnica acontecendo, falar, eu quero seguir esses caras, eu quero fazer o que eles estão fazendo. No ambiente que eu estava, eu queria isso. E aí eu fui aprendendo, fui me dedicando e deu resultado. Então acho que é isso, valeu a pena, acho que é isso que eu falaria para mim lá no passado, valeu a pena a dedicação, valeu a pena o esforço, valeu a pena passar os perrengues, porque foi aprendizado e as dificuldades vêm para isso, para nos ensinar, né? Então foi muito massa essas dificuldades, porque realmente ensinou e deu para aprender muito e deu para desenvolver mais ainda, então foi bem legal, cara. Acho que era isso. Valeu a pena o empenho, valeu a pena a dedicação. Isso aí. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para galera que vai iniciar no audiovisual, que está começando? Sim, é a polêmica de sempre, né? Cara, para quem gosta da área do audiovisual, se identifica, tem que botar a cara mesmo, tem que fazer. Talvez o maior conselho que eu daria para quem está começando é escutar mais quem já está há mais tempo, entendeu? Sim. Que essa comunicação seja mais limpa, assim. Porque quem está mais tempo já passou por dificuldades e às vezes quer só adiantar, falar, esse caminho aí que você vai seguir não é legal, tal, eu já passei por isso, né? Mas é isso, cara, tem que se dedicar ao trabalho, tem que se empenhar, buscar o conhecimento, né? Sempre, 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 buscar conhecimento. Hoje a gente já falou aqui várias vezes também, hoje tem muito acesso a videoaula, tutorial, tem grupos no YouTube, tem grupos no Instagram, né? No Telegram, tem grupos de audiovisual do Brasil todo. Então, eu acho que vale muito a pena ver qual é a vertente, se você gosta mais de edição, se você gosta mais de captação, se você gosta dos dois, se você gosta mais de finalização. Aquilo que você gosta mais, se dedique e empenha naquilo, né? Eu gosto de filmar, então, você gosta muito de filmar, de fazer a sua fotografia lindona, estuda isso, cara, estuda luz, enquadramento, a coloração que vem na edição, mas é importante na captação você saber como que você está captando em log, por exemplo, para ter o melhor resultado na edição. Então é isso, gente, se dediquem muito ao trabalho, vai valer a pena, o trabalho devolve. É uma frase do GeoJ, que é um cara que eu gosto muito. O trabalho devolve, então vale a pena todo empenho que você faz para buscar um resultado melhor e gerar, né, você buscando esse conhecimento, você gera resultados diferentes e isso te traz uma empolgação para continuar, né? E é por isso que a gente está aqui. Você está há tantos anos, eu estou há tantos anos aí, há vários anos fazendo isso. Porque a gente vai se empenhando, vai vindo desafio, você supera o desafio, superei um desafio, vamos pro próximo, sempre com esse empenho de querer resolver, de querer fazer o melhor. Dediquem-se, galera, vai valer a pena. Fechou. Algo mais? Acho que gostaria de agradecer as nossas novas canecas aqui, ó. Que caneca lindona, hein, ó. Essa Mágico Mimo, que Mágico Mimo, essas canecas pra lá gente da Rebeca. aqui. Ô, Rebeca, abração, viu, cara? Valeu pela força aí, ó. Caneca lindona, os convidados vão poder tomar aguinha aqui na canequinha nova. Mágico Mimo, siga lá no Instagram, @mágicomimo. magicomimo.com.br. Isso aí, tem o site também. Facebook e outras redes. Só achar nas redes lá, quer personalizar um produto, procura lá Mágico Mimo no site, magicomimo.com.br e no Instagram, @mágicomimo. Valeu. Acho que as dicas aí foram top. Isso Acho aí. que a gente conhecia um pouco da história, mas nada como a gente sentar e rever as histórias pra gente se aprofundar mais. Pois, você tá na maioria, você sabe, né? Parceirão aí, tá na maioria dos rolês. Tamo junto. E, galera, se você
ainda não segue a gente, cola lá, vai lá, dá um curtir no vídeo. Se você gostou desse conteúdo, comenta, compartilha. No YouTube, Já Pode Gravar. Instagram, @Já Pode Gravar. Valeu, tamo junto. Falou, valeu!